Meu nome é Arciso de Oliveira, eu vim para Rio Verde em 1973. E naquela época eu vim para trabalhar na Constrular a convite do senhor Niso Jaime de Guzmão, né, que era porque faleceu, né, sogro do Dr. Jones Emerick, e eu era projetista na Furnas, em Itumbiara, e recebi o convite para vir trabalhar em Rio Verde. Como eu gostava muito de política, já cheguei entrosando com a turma política da época. E na época, o Iron Jaime do Nascimento era vereador e depois foi candidato a prefeito de Rio Verde. E eu já era do PMDB na época, só que na época era MDB, certo? E como eu trabalhava de projetista e o Iron Jaime do Nascimento era naquela época vereador e candidato a prefeito, ele precisava modificar a casa dele. Queria fazer uma reforma e ampliar. E ele me contratou lá através da Constrular para fazer esse projeto. E com esses projetos, ele ficou muito entusiasmado que a casa existe até hoje no mesmo lugar com o projeto que eu fiz, que é na esquina da Costa Gomes com a praça, como é que chama aquela praça ali? Joaquim da Silveira Leão, a praça Joaquim da Silveira Leão, muito bem. E ele entusiasmou tanto que ele me falou, chegou um dia lá na Consular, como ele tinha pouca chance de ganhar, porque o candidato na época da Arena, o Bairro Araújo, contava com um apoio muito grande e a chance dele era mínima, ninguém nem acreditava que ele poderia ganhar a eleição naquela época. Aí, é para prefeito. Aí ele foi e disse, olha, se eu ganhar a eleição, você vai trabalhar comigo na prefeitura. Eu fiquei muito satisfeito com o projeto e acho que você tem muitas qualidades e é de pessoas mais ou menos igual a você que eu preciso para administrar essa cidade. Aí quando ele saiu, a turma de serviço até gaiafou, achou que ele estava sonhando muito alto e começou até a me chamar de vice-prefeito, que o Iron ia me levar, mas a fim de crítica mesmo, porque a chance dele era pequena. E só que passou os tempos e ele acabou ganhando essa eleição por 57 votos de diferença. E quando ele ganhou essa eleição, realmente ele cumpriu o que tinha falado, certo? Me convidou de imediato para mim trabalhar com ele na prefeitura. E lá eu fiquei na Secretaria de Obra durante 6 anos. Nossa Senhora, a cidade era muito pequena na época, só que já tinha, assim, o Iron já tinha uma visão muito grande de expansão da cidade. Tanto que ele construiu, nós construímos, né, mas através da administração dele, a prefeitura, que na época era na saída da cidade. Era muito longe do centro, né? E nós fomos criticados demais, que o Iron que estava fazendo a prefeitura na roça, que para ir na prefeitura precisava pagar uma passagem. Então foi crítica e mais crítica, né? Que hoje a prefeitura ficou no centro da cidade. Naquela época eles falavam que estava no Trevo, e por incrível que pareça, naquela época ali no Trevo, tinham umas casas de prostituição. Então a crítica era mais ainda, falava que além de nós ter tirado a prefeitura de dentro da cidade, ia pôr no meio da Saparica, né? Então foi um Deus nos acusa, né? E o Iron construiu a prefeitura. Construiu a prefeitura através de crítica, teve gente que queria até entrar na justiça para não deixar que a prefeitura saísse do centro da cidade e fosse para tão longe, né? E foi uma luta, foi crítica. E aí eles já começaram a criticar todo mundo, criticar que o Iron tinha umas ideias muito atrapalhadas e que ainda estava amparada por um secretário negro. Então a coisa foi muito complicada na época, né? E quando a poeira começou a sentar, o Iron resolveu fazer a rodoviária, onde é a rodoviária hoje. E lá realmente era mato mesmo. Aí sim, aí foi que a crítica foi grande, teve gente da Arena que chegou e lá no meio do mato soltar foguete, disse que estava inaugurando a rodoviária, né? E que ninguém ia nessa rodoviária lá, que quem ia na rodoviária era o Iron, mais a turma dele, porque lá não existia ainda a Avenida Presidente Vargas, naquele trecho. A Avenida Presidente Vargas vinha até ali no Campeão, ali ela morria, ali pouco abaixo do Campeão tinha uns pés de mamona e ali era um lixão. Então a avenida morria ali, acabou ali, era um lixão e nada mais seguia para frente, né? E quando o Iron achou que a rodoviária naquele lugar, e se prolongasse a avenida até a sair na BR lá em cima,
conseguia explanar a cidade, certo? Conseguia que a cidade crescesse para os dois lados, que a prefeitura estava lá no trevo e a rodoviária do outro lado, todos os dois órgãos bem fora da cidade, né? E a crítica foi feia na época. E hoje está lá a rodoviária, que nós fizemos ela dentro de um ano aproximadamente. Hoje eles estão tentando ampliar ela há 5 anos. E não dá conta, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, nós fizemos a prefeitura no ano, viu? E em 5 anos eles estão tentando ampliar. Eles se perderam lá, não sabem o que faz. Um dia puxa um ramalzinho para um lado, outro dia desmancha, outro dia faz outra coisa, outro dia desmancha. Nem manter o que a gente fez naquela época, eles não deram conta. O PMDB fez muito mais obra. Inclusive, eu tenho até uma relação, nós lançamos uma cartilha uma temporada atrás aí, das obras do PMDB. São inúmeras obras. Quase todas as obras de vulto que tem dentro de Rio Verde hoje foi feito pelo PMDB. Naquela época, o PMDB conseguiu fazer. Eu vou citar algumas delas, né? Porque a gente não tem todas em mãos aqui, eu sei todas. Eu consegui anotar aqui, ó, a construção do prédio da prefeitura, a construção da Câmara Municipal, a rodoviária, a construção da Avenida Presidente Vargas do Campeão até a BR-060, né? A construção daquele monumento que tem lá hoje do Cristo Redentor, a construção do Colégio Municipal do bairro Martins, construção do posto de saúde da Vila Promissão, construção da creche Dona Marilene, também na Vila Promissão, construção da lavanderia na Vila Promissão, construção da lavanderia na Vila Menezes, construção do Colégio Municipal da Vila Promissão, iluminação da Avenida Brasília, que é a Avenida Pedro Ludovico, que entre parênteses Brasília, iluminação da Avenida Jerônimo Martins, compra do terreno da faculdade que existe hoje, que hoje é a Universidade de Rio Verde, a construção da praça da Vila Carolina, que é aquela praça bem aqui junto, né? E a construção da Praça da Lourdes Almeida, na Vila Maria, construção da Praça Valeriano Carneiro Leão, que é aquela do Jardim Goiás, construção da Praça de João Altino de Almeida, no Parque Bandeirante, construção Joaquim Velasco, no Bairro Popular, construção da Praça do Solar Campestre, construção do campo de futebol do bairro Martins, gramado com alambrado, construção e loteamento da Vila Promissão, construção do colégio do bairro Promissão e construção do modo esportivo. Esse foi só término, que essa obra foi iniciada na gestão do Eurico Veloso do Carmo. E nessa época nós tínhamos também Montevidéu, que era distrito de Rio Verde, que ainda não era emancipado. Nós tínhamos Santo Antônio da Barra, que também era distrito de Rio Verde, que não era emancipado, e tinha Castelândia. Então nessa cidade todas foi feito várias e várias obras, como nós podemos comprovar aqui. Por exemplo, na Riverlândia, na época da gestão do Irão Jânio do Nascimento, foi construído um posto de saúde, a construção da subprefeitura, ou a construção da praça em torno da Igreja Católica, a construção do campo de futebol com alambrado e um salão social. Isso foi feito naquela época também, que era distrito. Hoje ainda é distrito a Riverlândia, mas aqui na Uruana, que ainda é distrito, foi construído naquela época que o subprefeito de lá era o Santo Minho, que é o Zé Batista da Silva, né? Nós construímos lá naquela época um posto de saúde, fez ampliação do colégio que existia lá, fizemos uma praça em torno, junto da casa do Santo Minho, que até a praça ficou com o nome de Praça Santo Minho, e construímos uma quadra de esporte iluminada. E construímos também um campo de futebol gramado com alambrado, né?